Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. No próximo dia 6 de outubro, haverá eleição em todo o Brasil para a escolha de prefeitos e vereadores. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje aqui em Contextualizando o professor Marcelo Bastos. Além de analista político, ele é diretor de uma empresa de pesquisas, a MB Pesquisas. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, Flávio. Sempre é um prazer renovado estar aqui para a gente discutir Alagoas nos 102 municípios. Como você bem disse, teremos eleições agora no dia 6 de outubro. E quais são as suas expectativas em relação à reeleição dos atuais prefeitos? Veja bem, eu estou fazendo um estudo detalhadamente, como você bem disse, a gente tem uma empresa de pesquisa nos 102 municípios de Alagoas. E pelo todo o estudo que a gente está fazendo e as pesquisas que a gente está realizando, 90% ou mais dos prefeitos que têm mandatos serão reeleitos ou quem ele apoiar, porque tem prefeitos que já têm 2 mandatos consecutivos e não vai poder ser candidato. Mas os seus candidatos que ele está apoiando provavelmente serão eleitos, ou seja, mais de 90% dos prefeitos ou de quem ele apoia serão eleitos agora no pleito do dia 6 de outubro. E o que é que mais influencia para que quem está na gestão do executivo, no caso do executivo municipal, tenha tanto poder assim? Primeiro é que ele tem a máquina do município a seu favor, então isso é uma grande contribuição. Segundo, tem muitas cidades do interior de Alagoas que recebeu agora o dinheiro da venda da água, então os cofres dos municípios, das prefeituras estão cheios. Então isso é um dos fatores principais que está fazendo os prefeitos ser ou reeleitos ou quem ele está apoiando. E tem muitos prefeitos também que estão sendo prefeitos com muitas realizações dentro da cidade. Muitas cidades do interior, pela pobreza que é a pobreza do interior, muita gente é empregado na prefeitura e, logicamente, eles vão votar nos candidatos do prefeito ou do próprio prefeito para garantir o emprego, porque na grande maioria das cidades do estado de Alagoas, o grande empregador é a própria prefeitura. Pela sua própria experiência, pelo trabalho que vocês realizam em todos os municípios do estado, em termos de pesquisa, é grande nas prefeituras do interior o assistencialismo político? É muito grande o assistencialismo político, meu caro Flávio. O nosso interior, grande parte dele é uma miséria, desemprego, muita gente vem para a capital na busca do emprego, porque se a prefeitura, como eu disse, não emprega, não tem outro gerador de emprego no interior de Alagoas, né? Tanto que hoje aqui em Maceió, a gente tem o quê? Triplicou o número de favelas, os bolsões de miséria aqui em Maceió é reflexo de quem? De gente que vem do interior. Eu tomei conhecimento agora há poucos dias de que também muitas prefeituras, praticamente todas aqui no estado, os prefeitos estão usando um sistema de criação de cooperativa para proporcionar, não emprego, tecnicamente falando, mas proporcionar uma renda para milhares de pessoas. Tem município aqui com cerca de 10 mil, 12 mil eleitores que tem 3 mil, 4 mil pessoas cadastradas e recebendo todo mês um salário. Isso, na verdade, é um Bolsa Família, né? Como tem no Brasil o Bolsa Família, que foi ampliado, inclusive, até o valor, isso também existe no interior. Porque se não for feito essas situações emergenciais, tem gente que passa fome no interior. Então, o quadro é caótico que a gente tem no interior de Alagoas, isso reflete muito na hora da eleição. E politicamente é mais um trunfo para Mas não tem dúvida, na gestão, porque ele passa como sendo o grande benfeitor daquelas pessoas que vivem na completa pobreza. Professor Marcelo, há muito tempo que eu atuo nessa área de política, e eu sempre ouvi falar de que quem está no executivo, seja governador, seja presidente da República ou prefeito, ele, a partir da reeleição, lógico, a partir da reeleição, eles passam a ter cerca de 30% no mínimo da expectativa de votos. Isso procede? É verdade. Já isso está comprovado cientificamente, as pesquisas apontam isso, inclusive. Todo prefeito, por mais que ele esteja desgastado, quando é feita as pesquisas de intenção de voto, geralmente ela aparece já no mínimo com 30% dessas intenções. Como eu disse, a máquina que ele tem a seu favor ajuda muito para que ele tenha esse percentual. Essa avaliação vale também para quem exerce mandato no Legislativo, por exemplo, deputado estadual, vereador? Veja bem, não é bem assim a questão
a eleição do legislativo em relação ao majoritário. Porque o majoritário, quer queira ou quer não, ele tem uma máquina pública a seu favor, no caso o município, o estado ou o próprio governo federal. Os deputados ou vereadores, a vantagem dele, primeiro, que ele já tem um mandato, ele é bem mais conhecido do público pela sua atuação de quem não tem mandato. Então isso é um fator que privilegia muito quem já tem mandato. O fato de ele já ser conhecido, né, por ter mandato. Por exemplo, se o vereador é ligado ao prefeito, vamos imaginar que se fosse aqui em Maceió, ele tem as benécias da prefeitura, né? Quando ele é um vereador de bairro, ele consegue pavimentar ruas, ele dá assistência com os postos de saúde da prefeitura. Então isso aí ajuda muito para que o vereador ou para que o próprio deputado seja reeleito, né? Os deputados que fazem parte da bancada do governo, além das emendas impositivas que ele tem as benesses de conseguir canalizar recursos para aquelas regiões onde eles atuam, e isso beneficia, não tenha dúvida, o próprio deputado ou o próprio vereador. Eu fiz essa pergunta baseada numa informação que eu tive há cerca de 4 anos atrás, 4 anos atrás, na última eleição, que um vereador naquela época, aqui em Maceió, ele dispunha todos os anos de 1,5 milhão para distribuir com entidades do interesse dele, né? Interesse Exatamente. Político dele. Isso aí já dá uma estrutura bastante razoável, fora os favores. Exatamente. Então, quem não tem mandato já entra na desvantagem. Isso. Primeiro, o vereador já é conhecido, ele tem essa emenda, né? Esse recurso que ele beneficia as regiões onde ele atua, isso. Então ele já larga na frente. É por isso que eu sempre digo, já estive aqui com você em outras oportunidades, dizendo que dos 25 vereadores de mandato, tirando a Gabi Ronaldo, que não é candidata, porque vai ser vice, inclusive, do Rafael Brito, a ampla maioria dos outros 24 serão reeleitos por tudo isso que você está colocando, né? Porque ele já tem mandato, ele tem todo esse benefício dos recursos que ele tem destinado para as regiões que ele atua, então a renovação vai ser mínima. E muitas vezes muda os nomes, mas não muda as famílias, né? Aqui em Maceió isso é uma característica. Aqui é uma verdadeira capitania hereditária de pai para filho. E outra coisa a considerar é que boa parte dos vereadores, principalmente aqui em Maceió e município de maior porte também, eles têm uma estrutura de entidades na área de educação, na área de saúde, na área de assistência social, isso tudo... Muitos vereadores, inclusive, têm fundações, né, que ele mantém e tem todo esse trabalho com médicos, né, todo esse trabalho assistencial, porque muitas vezes ele faz o papel que o Estado ou que o município não faz. Porque essas ações públicas eram para ser feitas pelo governo do Estado ou pela prefeitura. Então, nesse ato, nesse vácuo, os deputados ou vereadores, eles participam e isso tem trazido benefícios para eles nas suas reeleições. E a manutenção dessas instituições são com recurso público. Exatamente. Seja por convênio, seja através de emenda, mas tudo é dinheiro público. Exatamente. No final é tudo com dinheiro público, mas quem passa como sendo um grande benfeitor é o próprio parlamentar, seja vereador, seja deputado. A propósito, em termos de Maceió, quantos, na sua avaliação, quantos vereadores devem ser reeleitos? Mais de 70%. Mais de 70% dos vereadores de Maceió serão reeleitos. Porque, como eu disse, ele tem uma estrutura por trás que já vai o beneficiar em relação a quem não tem mandato. Veja a última eleição, a renovação, você diz, foi só de 50% a 60%. Mas tem muita gente ali que é de famílias que o cara que era vereador virou deputado. O Dudu Ronaldo, por exemplo, hoje ele é deputado, mas ele colocou quem? A filha dele, né? Tem alguns outros deputados nessa eleição que vão colocar os filhos, o Silvio Camelo, o Francisco Tenório já tem a Olívia lá como vereadora, né? O Cabo Bebeto vai botar o filho dele, o filho do Bebeto é candidato a vereador. Então, como eu disse, aqui é uma dinastia, uma capitania hereditária de pai para filho, e a renovação ela é muito pequena. E quando você vê alguns nomes diferentes, mas muitas vezes é da mesma família. Bom, dos novos nomes que estão sendo lançados, estão saindo candidatos a vereador esse ano aqui em Maceió, particularmente. Existe algum que tem, assim, aparentemente a possibilidade de estourar em termos de votos? Olha, veja bem, sempre em toda eleição tem surpresas. Por exemplo, se você volta para a eleição de 2016, nós tivemos o Lobão, né? O Lobão teve 25 mil votos, foi o mais votado daquela eleição. Foi uma surpresa, um cara fora da política.
Em 2020, nós tivemos o Fábio Costa, que era um delegado, que não era da política, e foi mais votado naquela eleição da época da pandemia, teve 12 mil votos. Agora, a gente não pode dizer quem será essa pessoa. Pode ser uma pessoa das redes sociais, que é candidato, que tem milhares de seguidores, pode ser uma surpresa, né? Ou alguém também ligado à segurança, como o delegado Tiago Prado, que é candidato, né, a vereador, teve 10 mil votos na outra eleição, não foi eleito, mas teve uma boa performance em Maceió. Na eleição passada aqui, que também não tinha mandato, que foi o segundo mais votado de Maceió, o delegado Leonan. Então, sempre aparece alguém que não tá no meio da política, que muitas vezes é uma surpresa. O eleitorado é assim um tanto desacreditado do político tradicional, muitas vezes ele canaliza o voto para esse tipo de candidato e geralmente aparece essa surpresa dos mais votados, como foi o caso desse que eu citei agora. Ok, vamos a um intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o analista político Marcelo Bastos. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo o analista político Marcelo Bastos. Professor Marcelo, vamos falar sobre a nossa eleição para prefeito e vereador aqui em Alagoas. A gente estava falando no final do bloco anterior a respeito aqueles candidatos que surgem e de repente estouram com uma quantidade enorme de votos. E a gente conversava aqui no intervalo sobre uma votação estrondosa que teve a Luiz Helena. Luiz Helena em 2008. Em 2008 ela teve 29 mil votos, foi a mais votada, na época ela estava no PSOL, e em 2012 ela foi a mais votada com 19 mil votos. Ela teve uma queda, mas também foi a mais votada no pleito de 2012. E quando ela teve esses 29 mil votos, ela ajudou a eleger... Foi. Ela teve uma votação Barbosa, tão grande, né? Naquela época foi a maior votação que teve até hoje na história da eleição aqui em Maceió, que o Ricardo Barbosa, com menos de 400 votos, foi eleito com ela vereador naquela época. Outra coisa interessante em relação a essa disputa para a Câmara Municipal de Maceió é que existem 2 ex-prefeitos que foram, inclusive, tiveram a oportunidade de exercer 2 mandatos de prefeito que são candidatos a vereador. Exatamente. Cícero Almeida teve 2 mandatos, foi eleito em 2004, reeleito em 2008, depois o Rui Palmeira eleito em 2012 e reeleito em 2016. Né? Os 2 são candidatos, o Rui Palmeira pelo PSD, no qual ele é presidente regional, e o Cícero Almeida pelo PDT do governador Ronaldo Lessa. Estão em campanha, né? Eu já tive acesso a algumas pesquisas de consumo interno, está bem situado o Cícero Almeida, como também o Rui Palmeira. Se lá no PSD do Rui faz o mais votado, não tenha dúvida que é o Rui Palmeira. Passou 8 anos como prefeito, né? Foi candidato agora a governo, é bastante conhecido na cidade, isso ajuda muito. E lá no PSD, na possibilidade de fazer é o Rui. No PDT, onde está o Cícero Almeida, tem a possibilidade de fazer 2. E hoje, dentro daquilo que a gente tem de pesquisa, seria o Aldo Loureiro e o próprio Cícero Almeida, os 2 prováveis, se o PDT faz 2, lá na chapa do PDT, o Cícero Almeida. Um outro personagem de família tradicional na política é Fernando Collor. Fernando Lira Collor, filho da Tereza com Pedro, neto do João Lira. Sobrinho do ex-presidente Fernando Collor, senador, governador, ex-presidente. Quais são as possibilidades na sua opinião? Veja bem, o Fernando Lira Collor, ele até tirou o Lira para a campanha e está usando o Fernando Collor, usando até uma logomarca do Collor do passado. Veja bem, ele tem esse nome que é forte, é o nome tradicional da política, não podemos negar isso, mas ele não viveu a cidade de Maceió, ele não estudou, acredito, em Maceió. Né? Porque eu tenho muitos amigos na escola, pode ser o meu eleitor, ou na faculdade, ou no trabalho. Ele é um cara desconhecido na cidade. O Collor é conhecido, ele não. Então ele está lá no PSB, no partido que comanda é a filha do governador Paulo Dantas, a Paula Dantas, ele está lá no PSB. Tem uma possibilidade ali no PSB de fazer 2, até quem sabe 3, eu acho mais provável 2. Como são candidatos que não têm mandato, todo mundo tem mais ou menos do mesmo tamanho, ele pode até ter uma possibilidade, né? Mas hoje, nas nossas pesquisas de consumo interno, ele não sinaliza o nome dele, porque é aquela velha história. Ele não tem assim uma história dentro da cidade de nenhum trabalho feito. Apenas usar o nome da figura do ex-presidente, que é tio dele, muitas vezes isso não vai ser suficiente. Por essa razão,
por essas arrumações que estão feitas, estão consolidadas já, que aconteceram já as convenções, existe possibilidade de candidato eleito com pouquíssimo voto, como aconteceu algumas vezes, a exemplo do Ricardo Barbosa com a Luiza Helena? Sim, não tem dúvida, porque, por exemplo, não tem mais as coligações, mas os partidos hoje é como se fosse uma coligação, né? Então vamos imaginar, por exemplo, um candidato de um partido, ele estoura com a votação. Então a votação dele vai ajudar outros membros do partido, né? Hoje, para você, um partido fazer como agora vão ser 27 vagas, né? Na última eleição foi 25 e agora aumentou para 27. Então vai ficar em torno de 16 mil o quociente eleitoral para fazer um. Então, se um candidato dentro de um partido desse tiver um estouro de votos, ele vai contribuir para puxar um que, de repente, não tem a quantidade de votos que vai ter em outro partido. Isso vai poder se acontecer. Quais são os critérios para se definir essas questões? É pelo 16 mil elege o primeiro. Em torno de 25 você faz o segundo. Aí você vai jogar no sistema, né? Não é uma conta que você faz no lápis, você vai fazer pelo sistema do Tribunal Regional Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, você vai jogar a votação de todos os partidos e lá vai sair os eleitos de cada partido, né? Não é uma conta fácil de fazer. Inclusive, eu já dei palestras sobre como calcular o quociente eleitoral, como se elege um, como se elege dois, como se elege três. Não dá aqui para que a gente possa mostrar, mas eu já tive a oportunidade, inclusive, um partido que fez aqui um evento, um seminário sobre política, eu dei uma palestra justamente sobre isso, sobre como calcular o quociente eleitoral e como um partido pode eleger 1, 2, 3, dentro das rodadas que faz da apuração de votos. Bom, estamos há cerca de um mês da eleição, né, que é agora em 6 de outubro. Eu lhe pergunto, na sua avaliação, como é que está a disputa para prefeito de Maceió? Olha, todas as pesquisas até o presente momento dão uma situação extremamente folgada em relação a favor do prefeito de Maceió. É uma diferença muito grande em relação ao segundo, que hoje é o candidato do MDB, o Rafael Brito, né? O MDB tem uma história aqui em Maceió, de 88 para cá, que nunca fez um prefeito, nem do próprio partido, nem que o PMDB apoiou. A situação do prefeito é muito confortável, está bem avaliado junto ao eleitorado. É muito difícil ele não ganhar essa eleição de primeiro turno. Só, como eu digo, só se tiver um tsunami e faça o JHC perder essa eleição no dia 6 de outubro. Na sua opinião, existe nessa disputa de prefeito em Maceió algum candidato laranja, aquele que entra para se ver interesse de outro candidato? Olha, tem 6 candidatos que foram registrados agora depois das convenções, né? Tem aquele Rony Camelinho, que foi candidato a deputado federal na eleição passada, dizem que é muito próximo à família Caldas, a gente não pode afirmar, mas ele é um candidato que surgiu agora. Recentemente tem uma do PCOR, que também é candidato, tirando aí o próprio prefeito, o Rafael, temos o Lobão, além de o da Luna, né, a professora lá da universidade, e tem mais esses 2 candidatos. Uma menina que agora recentemente foi registrada a candidatura dela, que eu não, salvo engano, não conheço o nome, e teve o Rony Camelinho, que foi candidato na última eleição, uma figura folclórica, a candidato a deputado federal, aquela chapa lá do Dr. JHC. Comenta-se que ele poderá ser, mas a gente não pode ter essa certeza. Mas, geralmente, aparece os laranja para falar mal do outro, né? Isso acontece, é de praxe nas eleições aqui em Maceió e em Alagoas. E quais são os temas que, pelo seu entendimento, devem ser mais enfatizados ao longo dessa campanha? Olha, veja bem, todas as pesquisas que a gente faz, né, em relação a não só intenções de voto, e coloca algumas questões, sempre é abordado pelo eleitor. Quando a gente vai à rua e pergunta ao eleitor, saúde está em primeiríssimo lugar. Toda vez que a gente pergunta o que é que deve melhorar no seu município, no estado, saúde. Outra coisa que sempre aparece, segurança pública, principalmente aqui em Maceió, né? Uma cidade que a gente é uma cidade grande, de mais de 1 milhão de habitantes, tem graves problemas com segurança ainda. Então, saúde é um ponto que deve ser colocado nessa eleição, é um tema que vai ser mais uma vez abordado. Segurança. No interior tem um problema crucial, que é saneamento básico, eles falam muito isso.
Outra questão é o transporte urbano, principalmente numa cidade como Maceió, né, que você sabe que é um problema que vem se arrastando e que ainda não tem uma solução que atenda melhor a população. Bom, agora vamos falar sobre a sua expectativa em relação à disputa em outros municípios, começando por Arapiraca, que é o segundo maior colégio eleitoral. Arapiraca tem uma situação semelhante a Maceió. Luciano Barbosa, só se tiver um tsunami, ele perder. Né? Os dois candidatos não têm muita representatividade de votos, expressão eleitoral, nem a Fabiana Pessoa, nem o Tarcísio Freire. Eu acredito que o Luciano, ainda tem mais um outro candidato lá de um partido menor, mas eu acredito que o Luciano também tem uma situação extremamente confortável, como tem o JHC aqui em Maceió. Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, o grande problema de Palmeira é que a oposição está dividida, né? O prefeito é muito bem avaliado, o Júlio não pode ser candidato à reeleição, ele lançou a tia dele, a tia Júlia, que nas pesquisas que nós tivemos acesso, inclusive as que foram publicadas, ela tem uma situação muito confortável para ser eleita. A única cidade de Alagoas que tem segundo turno é Maceió, então no interior não tem segundo turno, então se a oposição está dividida, vai beneficiar quem? A candidata do prefeito, porque lá tem a Mosabela Ribeiro, esposa do ex-prefeito James Ribeiro, que é a segunda colocada, tem o doutor Márcio desistiu, que é o vice do Júlio, tem o sobrinho do Marcelo Vitor Gervásio, que foi lançado agora, e ainda tem o Cristiano Ramos. Então a oposição está muito dividida. Hoje a grande favorita é a tia Júlia, justamente pela divisão da oposição. E em Rio Largo? Rio Largo é uma situação semelhante. A oposição lá tem dois candidatos, né? A Isabelle Lins, que é a esposa do ex-prefeito Toninho Lins, e tem também o Pedro Vitor, que é o candidato do MDB, que já foi por 2 vezes candidato, 2 vezes enfrentando o Gilberto Gonçalves, né? Que ele lançou lá o Carlos Gonçalves, que é sobrinho da esposa dele. Hoje, nas pesquisas, aponta o Carlos Gonçalves, hoje, com pesquisa fotografia do momento, tudo pode mudar, mas hoje seria o candidato eleito lá em Rio Largo, Carlos Gonçalves, que é o sobrinho da esposa do Gilberto Gonçalves. Outra cidade da chamada Grande Maceió, Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, até que enfim a oposição entendeu que tinha que se unir, porque tinha 2 candidatos, o Cristiano Mateus, do PL, do prefeito JHC, e o Júnior Damas, que foi por 2 vezes candidato a prefeito de Marechal. Em um ele perdeu por 8 votos para o Cacau, né, que é o atual prefeito, e na outra, na reeleição do Cacau, ele perdeu por menos de 30 votos, 23, 24 votos foi a diferença do Cacau com a prefeitura na mão, contra o Júnior Damas sem nenhuma estrutura. Mas aí a oposição chegou ao entendimento, o Júnior Damas é o candidato, o Cristiano é o vice. É uma eleição que eu acho que vai ser uma das mais disputadas e eu acredito que é imprevisível o resultado hoje lá em Marechal. Contra o André Bocão, que é o candidato do prefeito. O seu entendimento em relação à disputa em Penedo? Penedo é uma cidade, né, que vão ter 2 candidatos, a oposição lá não está dividida, é o Márcio Beltrão com a Ivana Toledo, que já foi adversária do próprio Márcio, contra o atual prefeito. O atual prefeito era o vice do Márcio, o Ronaldo Lopes, filho do doutor Hélio, de uma família tradicional, fez uma boa gestão. O Ronaldo também foi beneficiado com o dinheiro da água, né? A prefeitura está abastecida, o cofre da prefeitura de Penedo. Hoje, pelas pesquisas, o Ronaldo tem uma situação de vantagem para ganhar do Márcio, mas o Márcio é bom de rua, é bom de campanha de rua. Então, a eleição ainda que eu não posso dizer que está definida, mas hoje com a vantagem para o Ronaldo Lopes ser reeleito lá em Penedo. Bom, a gente tem visto até aqui, mesmo em Maceió e município do interior também, políticos, candidatos a vereador e a prefeito se vinculando a figuras nacionais. Figuras nacionais que hoje só tem 2. Lula, que é o presidente da República, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso dá voto, dá resultado. Olha, essa eleição aqui, nos municípios de Alagoas, você se ligar à figura do Bolsonaro, a do Lula, eu acho que isso não vai fazer muita diferença, né? Porque essa eleição não vai nacionalizar. Poderá ajudar na eleição tipo majoritária aqui em Maceió para prefeito, pode isso contribuir, né? Porque o Bolsonaro foi a única cidade nordestina, capital do Nordeste, que ele ganhou do Lula, né? Mas o Lula é muito forte. Eu acho que isso não vai fazer muita diferença, não, nas eleições para vereador, nas eleições proporcionais no interior de Alagoas. Você pode rever essa entrevista com o analista político Marcelo Bastos no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo fica por aqui.
Bom final de semana para todos.